Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, psicóloga Janete Neves, prazerão em tê-la aqui. Você sabe o quanto admiro o seu trabalho, o quanto admiro a sua trajetória de vida, a sua batalha para chegar aonde você chegou e ser hoje uma das grandes psicólogas da cidade de Governador Valadares, atuando no Hospital Municipal da cidade de Governador Valadares. Boa tarde, Janete. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do programa Tudo Azul. É sempre um prazer estar aqui com você, Rogério. Pois Poder é. estar falando um pouquinho, né, da nossa experiência. Olha, Janete, eu vou começar de trás para frente, porque no preview eu vi você já com a sua viola, já colocando ela no descanso aí. Qual a música que você preparou para os ouvintes do programa Tudo Azul USA? Qual a música que você escolheu? Ô, Rogério, eu escolhi a música Dias Melhores, do Jota Quest, porque Dias Melhores para Sempre. Eu achei que, assim, veio até a minha música, né? Sempre quando tem um tema de entrevista, é interessante que a música, ela vem para mim. Porque se vamos falar de procrastinação, e se a gente sempre espera dias melhores, nós temos que fazer a nossa parte, né, Rogério? Queremos que os dias sejam melhores e que as coisas melhores. Então, o que nós vamos fazer para isso? Nós temos que parar de procrastinar, né? Então, eu pensei nessa música do Jota Quest, Dias Melhores. Olha, a escolha, como sempre, maravilhosa. E realmente, Jota Quest com Dias Melhores não teria nada melhor para ilustrar, principalmente os temas que você traz, a sua maneira de conduzir tudo é sempre para cima, é sempre com alto astral. Mas vamos, então, Janete, saber o que é procrastinação. Olha, o nome é complicado. Eu fiquei uma meia hora treinando para não engasgar nesse nome, minha querida. E é verdade, Rogério, essa palavra é procrastinação. É uma palavra complicada de falar e é uma palavra e é uma coisa que complica a nossa vida também, quando nós não conseguimos vencer esse péssimo hábito, né? Porque a procrastinação é o que é? É um hábito de ficar adiando tarefas, compromissos, responsabilidades, coisas que são importantes para a nossa vida pessoal, profissional, né, ou educacional, ou financeira, e nós ficamos sempre adiando isso. Então, isso é o que é a procrastinação, né, Rogério? É a gente ficar deixar para depois, né? Ah, depois eu vou fazer, depois eu começo, no meio do ano, no final do ano, ano que vem, né? Semana que vem. Então, nós ficamos sempre adiando algo, e que é geralmente algo que é muito importante, Rogério. Pode ser, muitas vezes, vou fazer uma dieta, eu vou começar a praticar um exercício, ou eu preciso me preparar para um concurso, eu preciso estudar. Então, são coisas que são importantes, que vai gerar um impacto na minha vida. Mas o que eu faço? Eu fico adiando. Pois é, quer dizer, o procrastinador com certeza sofreria muito se acabasse a segunda-feira, né? Porque tudo é para a segunda-feira, né, Janete? Verdade, Rogério. Agora, Janete, quando a gente fala de procrastinação, todos esses tópicos que você disse que caracteriza um procrastinador, parece preguiça. Há diferença entre a procrastinação e a preguiça, Janete? Sim, Rogério. A semelhança é que todos dois deixam para depois, né? Porém, Rogério, o procrastinador, ele até tem a intenção de fazer, ele sabe o que quer, ele tem aquela ideia, né? Ele tem algo em mente, sabe o que é importante, ele tem a intenção. Já a preguiça, a pessoa ela não tem intenção de fazer mesmo, né? A pessoa não tem motivação nenhuma. Aquilo para ela não é uma coisa que ela tem interesse. Então, a preguiça, a pessoa que está com preguiça, ela deixa de fazer mesmo e ela prefere situações mais fáceis. Ela quer dormir, ela quer passear, então ela não tem nenhum comprometimento, né? Já a procrastinação é diferente porque a pessoa só não sabe por onde começar. Uma pessoa que tem TDAH, por exemplo,
ela fica um pouco perdida, ela tem muitas coisas para fazer, ela quer fazer, se sente até mal, mas ela só não sabe por onde começar. Então a diferença é essa, que na preguiça você não tem intenção, na procrastinação você tem a intenção, mas às vezes não sabe por onde começar e fica adiando. Pois é, olha, você que entrou agora na Rádio Manchete USA, eu estou falando com a psicóloga Janete Neves, um tema proposto por ela muito interessante, que é a procrastinação. Olha, realmente é um assunto que nós temos que tomar cuidado. Essa coisa de empurrar com a barriga é uma característica da grande maioria de nós, seres humanos, né? Há uma tendência de sermos assim. Agora, Janete, quais as consequências mais negativas de um procrastinador? Olha, Rogéria, a procrastinação ela gera muito estresse, porque a pessoa vai deixando para a última hora, e aí, quando o prazo fica muito curto, e ela vai ficar mais estressada, mais tensa, nervosa, vai prejudicar a sua saúde física, mental, e a situação vai só se agravando, né? Tem uma questão também que ela perde a produtividade, porque ela se distrai muito. Então, qualquer coisa vai ser motivo para ela se distrair e deixar para depois. Ela vai querer assistir uma série, vai mexer no celular, vai ver TV, tudo vai servir de distração. Então, ela vai perder aquela produtividade, né? E vai perder oportunidades, grandes oportunidades, porque uma pessoa que está sempre preparado, ele vai ter uma oportunidade, às vezes, de uma promoção no trabalho, né? Ou até de mudar de emprego, ou de passar no concurso. Então, as pessoas que não ficam adiando, elas vão ter muito mais oportunidades, né? E outra coisa, Rogério, a pessoa, ela vai ter um sentimento de frustração, porque ela promete algo, né? Ou para alguém, ou para si mesma, e não cumpre. Isso vai fazer o quê? Vai trazer uma baixa autoestima, vai diminuir a sua autoconfiança, e ela vai se sentir esse sentimento de frustração, né? De culpa, e também gera muitos prejuízos financeiros, porque a pessoa que fica procrastinando, ela acaba deixando para a última hora, acaba não pagando uma multa, acaba não pagando, né, os seus compromissos em dia, ou acaba não conseguindo aumentar a sua renda. Então, ela vai ter um prejuízo financeiro também, né? Então, são essas principais consequências realmente de uma pessoa que fica procrastinando, Rogério. Pois é, Janete Neves, a nossa querida psicóloga, e você que está ouvindo a Janete Neves através da Rádio Manchete USA, ou então no nosso YouTube ou no Facebook, se você tem alguma dúvida, mande uma mensagem questionando a Janete, ela terá o maior prazer em te responder. Mas seguindo nessa questão da procrastinação, Janete, quais são as principais causas do procrastinador? Rogério, a primeira que está no topo é o perfeccionista. A pessoa perfeccionista, ela nunca acha que está pronta para iniciar algo. Ela vai querer estudar mais, aí ela vai fazer uma pós-graduação, ela vai querer fazer um mestrado, ela vai fazer um doutorado, ela tem que fazer vários cursos, ela tem que se preparar. Ela acha que tem que ter as condições ideais para fazer alguma coisa. Então, ela sempre vai adiando, por causa desse perfeccionismo, né? E nunca vai ter essas condições ideais. A gente aprende fazendo. E cada vez que você vai fazendo, você vai aprimorando. A gente começa pequeno, né? Outra coisa é o medo do fracasso também, né? A pessoa tem medo de errar, medo de crítica, medo da opinião alheia. Então, a pessoa, por medo, ela acaba não fazendo, né? Eu tenho uma amiga que fala, eu tenho 50% de chance de sim e 50% de chance de não, né? De dar certo e 50% de dar errado. Agora, quando eu não faço, eu já fiquei com 100% de não. Né? Então, nós precisamos realmente estar vencendo esse medo. Desorganização é um ambiente desorganizado, uma agenda desorganizada. A desorganização também, ela realmente é uma das causas realmente da procrastinação. Dificuldade, Rogério, também de lidar com pressão. Tem pessoas que não conseguem, né? Se sofrer pressão, elas não conseguem. Ela se perde e ela fica rodando em círculo, parecendo uma barata tonta, e ela acaba não conseguindo fazer nada. Distrações. Nós temos que evitar distrações. Por exemplo, o uso, né, são ferramentas, a tecnologia tem grandes ferramentas que têm nos ajudado, como o celular, né, como, né, a internet,
Porém, televisão às vezes nos ajuda, mas quando nós fazemos uso excessivo, isso vai nos distrair. Quando você fica muito tempo numa série, muito tempo no WhatsApp, né, vendo muito Facebook em excesso, isso vai te distrair para você não conseguir executar suas metas, né? E uma pessoa também que tem uma baixa autoestima, a pessoa muitas vezes ela nem inicia nada porque ela não acha que vai conseguir, ela não acredita nela mesma, ela não se sente capaz, ela não se acha merecedora, então ela nem tenta, né? Essa baixa autoestima precisa ser vencida. Outra questão é a ansiedade que é gerada quando ela pensa em fazer algo diferente da sua rotina, algo que muitas vezes vai ser bom, mudar de emprego, mudar de trabalho, iniciar um curso, uma faculdade, algo que seja uma meta importante, aquela ansiedade que é gerada já trava. Então, ela deixa, né, de fazer, vai adiando por causa dessa ansiedade que gera. E a falta de disciplina é uma coisa realmente que impede muito a pessoa. A pessoa, se ela não tiver disciplina, ela não consegue, Rogério. Então, essas são as principais causas, Rogério, né? O perfeccionismo, o medo de errar, essa dificuldade realmente de lidar com pressão, distrações, são as principais causas realmente da procrastinação. Pois é, amigos, vocês estão ouvindo Janete Neves no bate-bola conosco aqui no programa Tudo Azul USA. Janete, antes da gente entrar nas estratégias que podem ser utilizadas, por exemplo, para vencer a procrastinação, o nosso querido ouvinte Lutero, sempre muito observador, ele pergunta aqui, por que os adolescentes sempre parecem estar com preguiça? O adolescente, ele tem uma visão diferente do tempo do que o adulto. O adolescente, ele acha, né, assim, é uma coisa normal, né? Ele tem tempo todo do mundo. Então, ele não consegue pensar como nós, que temos experiência de vida, que já entendemos que para cada ação tem uma consequência. Então, ele quer curtir a vida, ele quer dormir, ele está tranquilo, porque ele acha que vai dar tempo. Então, ele realmente é um procrastinador nato, né? E é do adolescente, essa fase da vida, realmente eles dormem mais, eles pensam só no prazer imediato. Eu falo que a adolescência é uma etapa fundamental da vida e eu procuro conversar muito, já eduquei minhas filhas, tenho outros adolescentes, porque para eles tentarem pensar sobre isso, né? Que ele não tem assim também todo o tempo do mundo, é importante, ele tá curtindo, descansando, vivendo esse momento presente, mas ele precisa tentar se organizar. Realmente o adolescente, ele é dele isso porque ele está descobrindo o mundo. Então ele não quer, ele não tem preocupação com nada. Ele está preocupado em viver aquele momento presente. Pois é, e os pais devem ficar atentos a esses sinais, como diz o Lutero, né? Se é preguiça ou procrastinação, né? Isso. Ô, Janete, Sim. aliás, tem algo que nessa luta para deixar a procrastinação, as pessoas podem ter uma ansiedade, por exemplo, de confundir e batalhar para não procrastinar e começarem também a acelerarem alguns processos, atropelando e queimando etapas. Quer dizer, você não quer deixar para depois, mas escolhe o momento errado para poder fazer. Isso também é algo que tem que ser olhado numa estratégia para vencer a procrastinação? Sim, Rogério, exatamente. Dentro das estratégias que nós vamos estar falando para vencer a procrastinação, é justamente a primeira delas, é estabelecer um plano de curto prazo, metas mais simples, porque quando a pessoa decide, ela cria um plano mirabolante. Ela vai fazer musculação, ela vai fazer caminhada, ela vai fazer dieta, ela cria tanta coisa e ela quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ela achou que não, eu tomei a decisão, agora eu vou fazer, e depois ela não consegue. Então, o que a pessoa precisa? Ela precisa ir aumentando a sua motivação gradativo. Então, ela precisa traçar uma meta. Então, eu vou fazer 20 minutos de atividade física, 2 vezes por semana. Então, aí depois eu vou aumentando, o meu organismo vai acostumando.
Em vez de eu cortar tudo de uma vez, então pelo menos eu vou cortar o pão, eu vou cortar o arroz, eu vou diminuir gradativo. Porque o que acontece, Rogério, é igual pessoas que perde 30 quilos de uma vez, depois engorda 40, porque vem aquele efeito sanfona, porque a pessoa não consegue, quando ela quer fazer isso muito radical. Então, das principais estratégias é isso, fazer a meta execuível, uma meta a curto prazo, porque aí você vai se automotivar e você vai vendo que você consegue. Aí você vai resgatando a sua autoestima, a sua autoconfiança, você vai se automotivando. E entender que feito é melhor do que perfeito. Não deu certo hoje, tenta amanhã de novo, né? Então é melhor você, ou se não ficou perfeitinho como você queria, mas pelo menos você já fez, você já deu um passo para aquilo que você quer conseguir, né? Organizar as suas ideias, os seus pensamentos, entender realmente é isso que eu quero, o que eu quero, por que eu quero, isso é importante, por que isso é importante. Então, quando eu entendo isso e organizo meus pensamentos, eu vou lutar contra as distrações, né? E estabelecer as prioridades. Então, se isso é uma prioridade para mim, eu vou buscar ter foco, ter disciplina. Outra estratégia, eu vou fazer um mapa. Eu vou criar, como um planejamento estratégico mesmo de tudo de uma empresa, eu vou criar um plano de ação. E vou deixar esse plano, Rogério, num local visível, no espelho, na geladeira, no guarda-roupa. Acordei de manhã, eu já vejo, não, eu preciso fazer isso, 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 isso. Porque nós temos a tendência para a zona do conforto e a gente acaba deixando uma coisa, deixando outra, ou então vai perdendo esse estímulo quando a gente não consegue algo, não adianta tentar, eu não vou conseguir mesmo, porque vem aqueles pensamentos para nos sabotar. Então, eu tenho que ter aquilo que eu vou estar me reforçando diariamente e comemorar, Rogério. Comemorar minhas pequenas conquistas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Estou aqui falando com você, mesmo eu que sou psicóloga, que já venci muito, sempre eu tenho que estar me preparando, eu tenho que traçar um plano. A gente tem que estar se aprimorando, buscar ficar cada vez melhor, né? E se precisar, a gente revê o plano. Como a gente fala aqui até na gestão, ciclo PDCA, eu fiz um plano, não deu certo, eu posso rever uma meta para que eu possa conseguir. E partir para ação, Rogério. Executa, faça. Não deu certo, faço assim, melhoro, mas eu preciso agir, né? Então, e colocar esse plano num local visível. Então, são essas as estratégias, Rogério. Estabelecer metas gradativas. E à medida que você vai conseguindo, você vai aumentando, né? E entender, isso é importante mesmo, por que é importante. Aí eu creio que é uma forma de começar a vencer essa procrastinação. Pois é, uma aula da psicóloga Janete Neves. Olha, Janete, é muito legal quando você vem ao nosso programa e tem um detalhe que é melhor ainda, porque nós que deveríamos dar um presente para você por participar, por se preparar para vir ao programa e dar essa aula para todos nós. Mas é sempre você que nos presenteia. Então, com a sua viola, cantando Jota Quest, Dias Melhores. Eu vou até sair da tela aqui, Janete, para que você possa trazer dias melhores para todos nós. Como eu falei, Rogério, para que nós possamos vencer e tenhamos dias melhores, nós precisamos agir, né? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh,
dias melhores para sempre. É o que nós esperamos, né, Rogério? Ei, Janete Neves, maravilhosa, minha amiga. Eu te agradeço muito pela entrevista, pela sua viola, e vamos fazer mais vezes, Janete. Em um determinado momento, queria muito trazer o seu pai também, com a sua história linda de vida, um grande violeiro. Qual a idade do seu pai, Janete? 86 anos, Rogério. E vivendo a plenitude, né, com uma alegria, Sim, com uma energia sensacional, e um grande violeiro também, né, Janete? sim, verdade. Pois é. Janete, muito obrigado, minha querida, Fico e feliz. nós voltamos a nos falar mais na frente. Obrigado, Janete, e Um até. grande abraço, um abraço a Um todos. abraço, essa Janete Neves aqui com o programa Tudo Azul USA. Sempre um prazer ter a Janete aqui, uma aula, né, amigos? E faz bem para a nossa alma ela fechar a entrevista tocando a sua viola com a música do Jota Quest, Dias Melhores. Bom, amigos, o programa Tudo Azul USA chegando ao seu final. Amanhã teremos. Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, nós vamos falar com ela novamente. Já estávamos com saudade da nossa psicóloga Janete Neves. Janete, seja bem-vinda ao programa Tudo Azul. É sempre um prazer em tê-la aqui, minha querida. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do programa Tudo Azul. Para mim também sempre é um prazer. Pois é, Janete, nós vamos falar hoje de algo que é a sua cara. Vamos falar de emoções, porque você fala com emoção, vive com emoção em tudo que você faz. Olha, e as emoções fazem parte, né, de nós e do nosso cotidiano. Nós sabemos que ter maturidade emocional é fundamental para um ser humano criar relacionamentos saudáveis. Explique, por favor, para nós o que são as emoções e fale sobre as principais emoções que impactam nas relações humanas, Janete. Ô, Rogério, você me fez lembrar que quando vocês tinham um sítio, que você me falava que gostava de me ver cantar porque eu cantava com emoção, né? Realmente, eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente, as pessoas percebem mesmo. Se eu estou feliz, se eu estou chateada, eu não consigo realmente camuflar, né? Então, as nossas emoções, o que são as emoções? É um conjunto de respostas químicas e neurais, elas acontecem quando acontece um estímulo, pode ser interno ou externo, por exemplo, quando nós temos alguns pensamentos, ou quando acontece alguma situação diferente e alguma lembrança que nós temos, isso vai desencadear algumas emoções. E isso vai estar despertando algumas reações químicas no nosso organismo. Então, essas emoções, né, o que são as 5 principais universais, são o medo, raiva, alegria, nojo e tristeza. E o que essas emoções, Rogério, a gente não vai dizer quais, se é boa ou se é ruim. Todas essas emoções, elas têm um papel importante, preponderante na nossa vida. Por exemplo, o medo, ele é importante por quê? Porque ele serve para nos proteger de alguma situação de perigo. E aí nós vamos ou correr ou enfrentar, dependendo do tipo de situação, se a gente tiver condição de enfrentar. Se não tiver, mas ele vai desencadear, o coração vai acelerar, vai mostrar que tem algo de errado. Então o medo, ele é necessário. Porém, como em tudo na vida precisa de ter um equilíbrio, se for um medo excessivo, ele pode nos paralisar, como nós temos a síndrome do pânico, que nos paralisa, como nós temos fobia social, como nós temos claustrofobia, né? Medo, a pessoa não consegue entrar no elevador. Então, esses tipos de medos excessivos, elas precisam ser trabalhados. Da mesma forma, a raiva. A raiva, ela é importante porque diante de algumas situações de injustiça,
nós temos um sentimento, uma emoção que é a raiva, porque nós temos que nos indignar com algumas coisas. Senão nós tornamos seres passivos que aceitamos tudo. Então ela tem esse objetivo. Agora, se a raiva também for exagerada, ela vai nos prejudicar e vai nos colocar em situações difíceis ou prejudicar outra pessoa. A alegria realmente é uma emoção positiva, é uma emoção que traz uns sentimentos de prazer, de coisas boas, nos remete à felicidade, né? Ela nos motiva. Tudo que nós fazemos na vida, nós buscamos ter essas sensações quando nós temos essas sensações de alegria. Porém, é importante lembrarmos que mesmo, né, que a alegria não dura para sempre. Então, nós temos que estar atentos, porque do mesmo jeito que temos alegria, nós podemos ter a tristeza. Temos que estar preparados para todas as emoções, aprender a lidar com todas elas, né? Nojo, ele nos ajuda a não deixar, por exemplo, alguma substância tóxica ou alguma situação. Então, ele vai também nos ajudar, a emoção, né, quando você tem nojo. E a tristeza, ela também, assim como o medo, ela é útil. É normal, é saudável que a gente sinta tristeza diante de uma situação que nos incomoda. Faz parte da vida. Porém, essa situação da tristeza, se ela perdurar, se a pessoa começar a ficar muito angustiada, aí pode se tornar uma depressão. Aí temos que ficar atentos se estamos sentindo essa tristeza o tempo todo. Então, são essas as principais emoções. Pois é, essa é a psicóloga Janete Neves. E Janete, eu queria que você fizesse um resumo para a gente em relação à questão da imaturidade emocional e a maturidade emocional. Você desse uma pincelada entre esses dois aspectos. A pessoa, quando ela é imatura emocionalmente, ela não assume responsabilidade, ela sempre se faz de vítima, né? É uma pessoa que ela tem dificuldade para lidar com os sentimentos, é uma pessoa reativa, ela age por impulso, ela não pensa, né, naquele momento do que está acontecendo, ela não vai refletir, ela não vai respeitar o posicionamento do outro. Então, a pessoa imatura emocionalmente, ela prejudica a outra pessoa e se prejudica, porque ela não vai conseguir construir relacionamentos saudáveis. Já quando a pessoa consegue ter uma maturidade emocional ou uma inteligência emocional, que é hoje uma base, né, para um bom profissional, porque hoje não adianta você ter só uma inteligência, você ter uma competência técnica, se você não tiver essa inteligência emocional ou essa maturidade emocional, que é justamente você saber lidar com as emoções, você compreender, entender as dificuldades, enfrentar, né? Você saber que isso vai acontecer e que você tem que respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, né? É isso. Então, essa é a diferença que tem entre as duas. Que legal. Essa é a Janete Neves. Janete, o meu tempo hoje ficou espremido. Eu demorei para te chamar em função de algumas notícias que tínhamos para dar aqui. Eu queria, mas eu quero te ouvir você também no violão. Então eu queria que você sintetizasse esse assunto emoção. Nós vamos voltar com mais calma sobre ele, falando da relação entre síndrome do impostor e o efeito Dunning-Kruger. E já colocasse esse violãozinho aí perto de você para você fechar o programa com boa música aqui no programa Tudo Azul. Essa síndrome, Rogério, do impostor é uma coisa muito interessante, né? E o efeito Dunning-Kruger, que são situações opostas. A síndrome do impostor, pessoas competentes, capacitadas e que muitas vezes elas se sentem inferiorizadas, não valorizam as suas conquistas, suas vitórias, elas nunca acham que são boas o suficiente. Então, ela não se sente boa. Aí, quando alguém elogia, ela pensa que não é com ela pensa que não é merecedora, ela se sente impostora. Por isso que fala síndrome do impostor, porque ela se sente como se ela não fosse aquilo. E já o efeito Dunning-Kruger é o oposto. A pessoa, ele às vezes nem tem, às vezes, tanto conhecimento, faz um curso de correspondência e já se intitula um especialista, um coach, e sai atendendo. Então, ele não tem, às vezes, uma humildade, uma necessidade de crescimento, enquanto
A pessoa que tem a síndrome do impostor, ao contrário, ela é humilde, ela quer sempre aprender. Só que é uma linha muito tênue, porque nós temos que ter humildade, mas nós temos que reconhecer o nosso valor, né? Então, nós temos que entender que nós nunca vamos estar prontos. Sempre a gente pode aprender mais, mas o que a gente já aprendeu, a gente pode partilhar, né? E a dica que eu dou vai até estar nessa música, né? Que está escrito do Grupo Revelação, que é muito interessante, né? E aí eu queria que prestasse atenção na letra também. É um sambinha que vai estar mostrando pra gente. Sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de aprender, e nós temos que viver a nossa vida com autenticidade, né? Buscar essa maturidade, que a gente pode buscar com vídeos, com terapia, buscando ler bons livros. Então, a música fala assim: quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o que tem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem